Aleluia, pode aplaudir o Senhor. De fato, a nossa casa, o nosso corpo seja entregue totalmente ao Senhor. A gente vai ter agora a nossa mensagem, mas como é dia das crianças, um culto especial para as nossas crianças, nós vamos também fazer algo diferente. Então as crianças vão subir aqui e nós vamos começar a nossa primeira parte da mensagem com uma história para elas. E eu vou contar uma história para elas. Pastor também tem que ser multifunção, entendeu? Elas vão sentar aqui e você que está aí, você vai ficar também esperto aí, porque você vai ouvir também uma história. Uma historinha. Isso. Sentem aí. Todo mundo está me vendo? Vocês estão me vendo aí também? Ah, muito bem, muito bem. Olha aí. Nós vamos contar uma história. Quem gosta de história? Não vou nem perguntar que história que vocês conhecem, vocês devem conhecer muita história, né? Então eu quero aqui já direcionar a história que eu vou contar para vocês. Mas eu não vou contar essa história sozinho. Eu convidei uma pessoa muito especial. Quer dizer, uma quase pessoa. Alguém. Quem será que é? Eu vou apresentar ele para vocês. Eu convidei alguém muito, muito, muito especial para estar aqui hoje. Quem será que é? Hã? Quem é esse? Oi? Quem será que é esse? Eles não estão me conhecendo, não? Ah! Eles não estão sabendo quem você é. Não estão. Vou me apresentar para vocês. Eu sou o Guga. Tem uma lenda aí, conta uma lenda, que meu nome surgiu por causa do filho da tia Meire, o Gustavo. É mais ou menos isso mesmo, viu, Guga? Tá quase certo. Você fica, só que assim, o Guga, gente, ele é meio atrapalhadão, assim, né? Você vai se comportar, né, Guga? Vou. Vai mesmo? Vou, tô falando. Então tá. Então se comporta. Pode deixar. Oi, crianças. Eu vou ajudar o pastor tio Wellington a contar uma história. Não. Atenção, atenção. Só que se vocês ficarem conversando, o que vai acontecer, Guga? Eles não vão prestar atenção. Tá certinho, muito bem. Então nós vamos contar uma história. E a história que o Guga vai me ajudar a contar é a história de Zaqueu. Zaqueu! Zaqueu, Zaqueu. Quem já ouviu a história de Zaqueu? Olha, algumas crianças não ouviram. Elas... Não ouviu? Então vocês vão ouvir hoje. Essa história de Zaqueu está registrada lá em Lucas capítulo 19, tá bom? Do versículo 1 em diante. Então, o Guga vai me ajudar. Vou. Mas na boa, hein, Guga? Tá bom. Só de vez em quando vou fazer umas perguntas. Tá bom, você vai fazer. Então, tá bom. Então vamos lá. Tinha um homem que se chamava Zaqueu. E Zaqueu era um publicano. Ah, publicano! Eu sei que é publicano. Crianças, vocês sabem o que é publicano? Eu sei, pastor. O Guga está dizendo que sabe. Podemos deixar o Guga falar? Posso falar? Pode, Guga, pode falar. Posso mesmo? Pode, Guga, pode falar, rapaz. Então tá, presta atenção. Zaqueu era um publicano. E publicano é aquele que fica publicando foto no Instagram, não é?
Ai, Guga, claro que não, rapaz. Publicando não tem nada a ver com publicar foto no Instagram, não. Ah, eu achei que era. Tá, então deixa eu explicar. Publicano era um cobrador de impostos. Tipo um fiscal da Receita. Ah, eu já ouvi o tio Elton falando desses caras que cobram imposto. Eles não são muito bem queridos, né, tio pastor? Não, não são. É assim que eu chamo ele. Mas ele é tio pastor. Então tá. Zaqueu era um publicano. E Jesus estava passando perto da cidade dele. E ele queria muito conhecer Jesus. É, eu sei, ele queria conhecer mesmo. Aí, Zaqueu queria conhecer Jesus, mas tinha muita gente perto. Tinha uma multidão. Eita, e como é que ele fez? Pois é, Zaqueu teve que aprender alguma coisa que nós vamos aprender hoje, que é sobre resiliência. O quê? Resiliência. Repete comigo, todo mundo, junto comigo. Resiliência. Isso. Resiliência tem a ver com perseverança. É doença? Não, não é uma doença. Ele achou que era uma doença. Não é doença. Resiliência é algo que você tem que desenvolver quando você quer muito algo, ou quando você está passando por uma situação difícil, e você tem que superar aquilo. Zaqueu estava com um problema, porque ele queria conhecer Jesus, mas tinha uma multidão muito grande. A Bíblia fala que ele era pequenininho, ele era um homem de pequena estatura, ele era muito baixinho. Aí ele teve uma ideia. Ah, eu sei qual ideia foi. Qual, Guga, foi? Ele correu para subir numa árvore. É isso mesmo. Olha ali naquela imagem, está vendo aquela foto ali, ó? Aquela é uma foto de uma figueira brava. E foi numa árvore parecida com essa que Zaqueu subiu. E Zaqueu subiu porque ele queria muito conhecer Jesus. E ele correu na frente da multidão. Ele sabia que Jesus ia passar ali. E aí ele subiu correndo naquela árvore para ver Jesus. E aí Jesus continuou andando, mas chegou num momento... O quê? Estou ansioso para saber. Calma. Jesus estava caminhando e aí chegou perto da árvore. Ai, o que aconteceu? Conta. Calma. Sabe o que aconteceu? Ai, conta, estou ansioso. Jesus parou debaixo da árvore. Ah, não acredito que ele parou debaixo da árvore. É, Jesus parou debaixo da árvore e fez o quê? Ah, foi descansar. Não. Ele olhou para cima e viu quem? Jesus. Não, Jesus estava embaixo. Viu quem? Zaqueu, isso. Ele viu Zaqueu. Ah, aí eu lembrei. Tá, o que foi, Duga? Jesus disse algo para Zaqueu. Eu vou falar. Tá bom, então fala. Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou comer lá na sua casa. É, foi isso mesmo. Zaqueu desceu rápido e foi com Jesus para casa. Mas aí Zaqueu teve um outro problema. Como ele é um cobrador de impostos, as pessoas não gostavam dele. E aí as pessoas começaram a criticar ele. E aí teve mais uma situação que Zaqueu teve que ser resiliente e perseverar. Porque as pessoas começaram a criticar ele, começaram a criticar Jesus, porque Jesus estava na casa de um pecador. Mas Zaqueu não deixou aquilo abalar ele. Ele aprendeu com aquilo. Ah, e o que ele aprendeu? Calma, eu vou contar. Ele aprendeu que quando a gente quer conhecer Jesus, a gente tem que vencer todas as barreiras. Ser resiliente e ser mais forte. E vencer até as coisas que as pessoas falam. As pressões que as pessoas estavam fazendo. Vencer a timidez, vencer o medo. E Zaqueu fez isso. Ah, que legal! E o que aconteceu depois? Olha, o que aconteceu? Jesus falou para Zaqueu assim: ah, hoje houve salvação nessa casa. Mas por quê? O que Zaqueu fez? Sabe o que Zaqueu fez? Quando ele conheceu Jesus,
ele se arrependeu de todas as coisas erradas que ele tinha feito. Ah, não acredito. Ele se arrependeu de todas as coisas erradas que ele tinha feito. E ele, como cobrador de impostos, tinha passado muita gente para trás. Ele falou assim, olha, todas as pessoas que eu causei algum mal, eu vou restituir tudo. Eu vou devolver tudo. E aí, por isso que Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Porque Zaqueu conheceu Jesus, foi resiliente e ele foi transformado por Jesus. Amém? Amém. Qual é a lição? Qual é a lição? A lição é, nós precisamos ser perseverantes para conhecer Jesus e para caminhar com Jesus e para ter a vida transformada por Jesus. Eu gostei disso. Guga, você vai ser perseverante? Eu vou ser perseverante porque eu quero conhecer Jesus e quero ter minha vida transformada por Jesus sempre. E vocês, crianças? Vocês querem ser perseverante? Gostou? Você quer ser perseverante? Quem quer conhecer Jesus? Então abaixa a cabeça e vamos fechar os olhos e vamos fazer uma oração para pedir para Jesus ficar no nosso coração. Isso, Guga, muito bem. Então todo mundo de cabecinha baixa e nós vamos orar, tá bom? Tá bom. Depois da oração fala amém, né? Depois da oração fala amém. Então tá bom, vamos orar. Todo mundo baixa a cabecinha, vamos orar. Vocês vão repetir comigo, tá bom? Tudo bem? Todo mundo, vamos lá. Senhor Jesus, obrigado por essa história. Obrigado por mostrar que precisamos conhecer o Senhor e vencer todas as nossas barreiras. Vem morar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Agora é hora da gente descer. Oi. Porque eu sou um boneco. O boneco não tem dente. Isso mesmo. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Tchau. Muito bem. Obrigado. Agora o Guga vai dar tchau. Dá tchau pro Guga. Tchau. Muito bem. Olha, gente, eu tentei, né? Obrigado, Júnior, muito obrigado. Obrigado de coração, Deus abençoe. Gente, eu tentei, viu? Deu certo? Será que as crianças gostaram? Que coisa boa, a gente precisa de fato aprender a ser resilientes. É isso que nós vamos aprender um pouquinho hoje. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens falando sobre uma fé verdadeira, uma fé forte, uma fé poderosa. Nós estamos estudando o livro de Hebreus. E essa história de Zaqueu fala um pouquinho disso, sim. Zaqueu precisou vencer algumas barreiras. Primeiro a multidão, depois a zombaria das pessoas, a pressão das pessoas para conhecer Jesus. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre convicção e resiliência, a partir do texto de Hebreus que nós estamos aprendendo. E nós vamos caminhar juntos nesse estudo da palavra de Deus. Então mantenha sua Bíblia aberta aí, em Hebreus. Nós vamos ver novamente um pedacinho do capítulo 10 de Hebreus, que nós vimos na semana passada, e nós vamos continuar nessa caminhada. Hebreus 10, vários versículos nós vamos passar ali. E é verdade que resiliência é algo que a gente precisa desenvolver na nossa vida. Todos nós passamos por pressões, não passamos? Recentemente, quando a gente passou pela pandemia da Covid-19, essa palavra resiliência, né, ou essa expressão, ela começou a ficar mais forte, vai ser mais usada, porque a gente começou a enfrentar algumas coisas que a gente não estava esperando, não estava acostumado.
E a gente sofre consequências disso até hoje, não é verdade? Ou a gente sofre algum tipo de impacto. Quem trabalha na educação sabe. Crianças que cresceram nessa área, nesse período, ou crianças que estavam indo para a escola, precisaram ficar afastados da escola 2 anos, isso gerou um transtorno, né? Isso gerou uma deficiência, gerou um jeito de ser diferente, porque elas não podiam se relacionar. Aquelas crianças que se relacionavam, não podiam mais se relacionar. E as que nasceram, ou que estavam começando a aprender a se relacionar com as pessoas, naquele período, precisaram ficar 2 anos isoladas. E o meio de comunicação era a internet. O meio de comunicação era a rede social. E o meio de comunicação era aquilo que eles não estavam muito acostumados a usar para isso, pelo menos. Nós também fomos impactados ao longo desse tempo, não fomos? Nós também tivemos que aprender muitas coisas. Por quê? Porque a gente estava vivendo um momento muito diferente. E na nossa vida a gente faz isso, acontece isso conosco também. Muitas vezes nós enfrentamos situações adversas, situações complexas, onde a gente precisa aprender a ser resiliente. E aí nós vamos olhar para esse texto, nós vamos aprender algumas coisas importantes sobre resiliência. E nós vamos ler, primeiramente, o versículo 22 do capítulo 10 de Hebreus. Hebreus 10, versículo 22. E o versículo 22 vai dizer assim para a gente. Hebreus 10, 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Esse verso 22, ele traz algumas expressões importantes quando a gente precisa falar de convicção e de resiliência. A gente aprende pelo menos 3, ou percebe pelo menos 3 ações, ou 3 características. A primeira delas está falando de coração. Apeguemos-nos, aproximemos de Deus com um coração sincero. O coração é onde é o centro das nossas vontades. Quando você deseja alguma coisa, isso brota do coração, a gente chama, né? Com vontade de algo. Um coração resiliente é um coração que compreende, que precisa ser direcionado à sua vontade, para aquilo que é vontade de Deus. Por isso ele fala, olha, um coração sincero, com plena convicção de fé. Como tem sido o meu e o seu coração no desenvolver dos nossos desejos e vontades? Nós estamos, de fato, sendo sinceros, tendo plena convicção de fé? Porque isso vai nos fortalecer, isso vai fazer com que a gente possa desenvolver uma resiliência, vai fazer com que a gente possa desenvolver uma perseverança, um coração sincero. Mas o texto também fala de desenvolver uma mente, versículo 22 diz assim, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. A nossa consciência precisa ser ajustada. Isso é o centro das nossas decisões. Coração, centro da vontade, e consciência, centro das nossas decisões. As nossas decisões, aquilo que nós vamos escolher fazer, precisa estar ajustado também com a vontade de Deus. Mas o texto também diz, para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. O nosso corpo é o centro da nossa atitude. O coração deseja, a mente processa isso e o corpo realiza aquela vontade. Alma, corpo e espírito. Coração, mente e corpo. Nós precisamos ajustar esse nosso jeito de ser, todo o nosso ser precisa ser ajustado à vontade de Deus, para desenvolver uma fé convicta, para desenvolver uma fé resiliente, uma fé que vai criar em nós, ou vai nos fortalecer, criar em nós um mecanismo de fortalecimento, de convicção de vida. Nós precisamos ter corpo
mente e coração sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus, ajustados com aquilo que Ele está trazendo para nós. Versículos 23 a 25 vai dizer assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, quanto ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Interessante a gente pensar nesse movimento de desenvolver convicção e resiliência, que existem algumas ações que a gente precisa desenvolver. Mas, ao invés de desenvolver ações, nós também podemos nos omitir. Frente a situações difíceis, frente a situações onde nós precisamos fortalecer a nossa fé, frente a situações onde a nossa fé está sendo pressionada, ou a gente está se sentindo pressionado, está sendo ali testada, provada. Muitas vezes, ao invés de agirmos, nós nos colocamos na posição de nos omitir. Agir vai produzir perseverança, vai produzir amadurecimento. Agir vai fazer com que a gente consiga perceber Deus agindo. Mas muitas vezes a gente prefere cruzar os braços, muitas vezes, diante de uma situação difícil, a gente prefere resmungar, a gente prefere criticar, a gente prefere alimentar mágoas, a gente prefere alimentar remorsos, e deixar aquilo crescer no nosso coração. E ao invés de, nesses momentos, a gente amadurecer e crescer, desenvolver essa resiliência, a gente amarga o coração. E a gente se omite, e a gente, ao invés de crescer, a gente fica estagnado. E muitas vezes, não só fica estagnado, como a gente retrocede muitas vezes. Existem evidências importantes que nós precisamos desenvolver para que a gente possa de fato ser moldado pelo Espírito Santo. Nós precisamos nos deixar, não podemos nos deixar moldar pelo padrão do mundo. Nos deixar moldar pelo padrão do mundo é uma evidência de falta de perseverança na fé. Quando você está sendo provado e você fala assim, quer saber? Todo mundo faz, eu vou fazer também. Você está se omitindo àquela mudança, aquele padrão de crescimento. Sabe quando eu também tenho uma evidência de falta de perseverança, falta de convicção e falta de resiliência? É quando simplesmente eu negligencio a minha relação com a palavra de Deus. Negligencio o meu relacionamento com Deus e com a sua palavra, negligencio a minha relação com a oração. E aí eu começo a me afastar. Sabe quando eu permito não perseverar? É quando eu deixo que compromissos ou qualquer outras coisas me tirem da comunhão da igreja. Eu vou para a igreja quando não tenho mais nada importante para fazer. Eu vou me reunir com o meu pequeno grupo quando eu não tenho mais nada importante para fazer. Eu vou participar das atividades da igreja se eu tiver tempo sobrando. Tudo isso vai minando a nossa mente, o nosso coração e vai nos afastando de Deus. Quando eu me coloco de maneira inflexível, normalmente isso está ligado a um legalismo religioso, falo, não, é isso, e eu não abro mão disso. Muitas vezes eu me afasto, e aí eu tenho atitudes que vão demonstrar, que vão evidenciar que eu não estou perseverando na fé. Mas existem ações que o texto nos traz, que fortalece a nossa fé. Ações que nos trazem para um compromisso com o Senhor. Ações que nos trazem para desenvolver essa convicção de fé e desenvolver essa resiliência para que a gente possa de fato crescer, amadurecer na fé. Quando a gente olha para o versículo 23 a 25, uma primeira expressão que nós vemos ali é: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Apegar com firmeza é você não abrir mão daquilo. Você vive pelas suas convicções, você vive por aquilo que você acredita. Se você desenvolveu essa crença, eu gosto de chamar isso de sistema de crença, a gente fala muito disso lá em casa com os meninos.
Vocês precisam desenvolver um sistema de crença. Um sistema de crença não está ligado só a algo religioso. A gente não está falando de ritos religiosos. A gente está falando de princípios bíblicos de vida, princípios morais, princípios éticos baseados na palavra de Deus, para que a gente possa desenvolver essa convicção e essa resiliência. Eu posso ser um grande conhecedor da palavra, mas ser um péssimo praticante dela. A gente falou disso aqui quando falou dos professores. Mais do que ensinar o conteúdo da palavra, eu preciso ensinar a praticá-la. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Se nós queremos ser convictos e resilientes, você precisa desenvolver um sistema de crença baseado na palavra de Deus. Um conjunto de princípios e valores éticos, espirituais, morais, para que você possa, de fato, estar firme, convicto daquilo que você crê. Porque senão qualquer vento de doutrina vai te afastar. Senão qualquer outro tipo de ensinamento vai te afastar e vai te enfraquecer, não vai te fortalecer. Uma outra atitude que esse texto traz para que a gente possa, de fato, desenvolver convicção, resiliência, perseverança. Início do versículo 24, ele diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Considerar e incentivar uns aos outros. A gente tem falado muito desse relacionamento que precisamos desenvolver com o corpo de Cristo. A gente tem falado muito desse relacionamento de vida na vida. É isso que a gente chama de discipulado. O discipulado é mais do que aquele estudo que a gente faz quando alguém aceita Jesus para levar a pessoa para o batismo. O discipulado é uma caminhada de vida, é isso que nós precisamos desenvolver. Considerar uns aos outros, incentivar uns aos outros ao amor, é eu desenvolver uma proximidade com pessoas que vão me ajudar a crescer, a me fortalecer na minha fé. E aí sim a minha fé vai ser bem enraizada, bem estruturada, e aí sim eu vou poder enfrentar as situações adversas da vida, as pressões que a vida vai me trazer, porque eu estou sendo firmado, incentivado, eu estou sendo considerado pelo outro. O outro se importa comigo. Essa semana, no culto de quarta-feira, nós compartilhamos algo que nós, como igreja, estamos fazendo. Chegou até nós, a irmã Dani está aqui, chegou até nós uma família necessitada. Não é do nosso meio, mas uma família muito necessitada. E o Espírito Santo tocou no coração da Dani, ela compartilhou, falou: pastor, a gente precisa fazer alguma coisa. Uma senhora, Luísa Maria, se eu não me engano, Lúcia Maria, um estado terminal de Alzheimer, não consegue mais fazer nada sozinha, cheia de feridas pelo corpo. A gente não mostrou porque não precisa mostrar, a Dani me mostrou como está o corpo daquela mulher. E ela foi mandada para casa porque não tem o que fazer, tem que ficar esperando em casa. E ela precisava de uma cama hospitalar. Corremos atrás, não conseguimos, mas conseguimos locar uma cama hospitalar. E como igreja estamos abençoando alguém, considerando uns aos outros. É o amor de Jesus sendo manifestado. Incentivarmos ao amor e às boas obras. Você participa disso também. Você participa quando você contribui para o Ministério Suprir. Você participa quando você se envolve com o corpo de Cristo. Isso desenvolve uma fé convicta, isso desenvolve uma fé firme, isso desenvolve resiliência, perseverança, persistência nas dificuldades. Porque você se sente bem fazendo isso. Você se sente guiado pelo Espírito Santo. Não é uma mera ação humana. É uma ação de amor incentivado, onde um incentiva o outro. É isso que nós precisamos desenvolver. E o texto continua. Mais uma ação importante, dizendo assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Esse texto parece que foi escrito recente, né? Porque é o que está começando a acontecer. É o que a gente tem visto. Existe um movimento, eu preciso dizer para vocês, um movimento mentiroso, instigado por Satanás, colocando no coração de algumas pessoas, dizendo: você não precisa de igreja. Você não precisa de igreja, você pode ser um cristão sozinho.
Você não precisa estar reunido. O importante é o seu relacionamento com Deus. Mentira de Satanás. A palavra de Deus nunca ensinou isso. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar referência nenhuma sobre isso. Mas por causa de frustrações, de decepções, Satanás começou a alimentar no coração das pessoas isso. Você não precisa estar junto, você não precisa da igreja. A igreja é um lugar onde tem muitas pessoas falhas, a igreja é um lugar onde tem muitos hipócritas. Eu li uma frase uma vez pesada de um pregador, e eu vou compartilhar com vocês. É pesado, mas eu vou compartilhar com vocês. Diz que alguém chegou para ele e disse assim: eu não vou na igreja porque a igreja tem muito hipócrita. E ele falou assim: não tem problema, sempre tem lugar para mais um. Porque é verdade. É verdade. Todos nós, às vezes, temos ações hipócritas, não é verdade? Porque quando a gente faz algo que a gente ensina diferente, é hipocrisia. Quando você ensina algo e você pratica algo diferente daquilo, é hipocrisia. Mas graças a Deus que nós podemos estar num ambiente como esse. Nunca se afaste do ambiente da igreja. Sabe por quê? Porque ainda é o melhor lugar para você estar. Ainda é o melhor lugar para você se relacionar. Ainda é o melhor lugar para desenvolver intimidade, relacionamento, porque é o lugar onde nós vamos crescer. E a palavra de Deus diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Não se deixe enganar. O seu lugar como servo do Senhor, discípulo do Senhor Jesus, é unido ao corpo de Cristo, porque isso vai te fortalecer. E ele continua: mas não deixemos de nos reunir, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E esse dia aqui está com letra maiúscula, o dia do Senhor. Porque estar aqui vai encorajar você. Porque todos nós, ao longo da caminhada, nessa vida que nós levamos, nós temos momentos de lutas, momentos de dificuldades, momentos de desânimo, momentos onde a gente fala assim: está difícil carregar esse fardo, está difícil caminhar. A gente estava conversando essa semana no nosso pequeno grupo, e a irmã Vera estava compartilhando com a gente a luta de acompanhar os pais, de se doar. E como era bom, e ela falou: como é bom estar aqui, porque aqui é um tempo gostoso, um tempo de fortalecimento, um tempo onde a gente parece que recarrega as baterias. E é verdade. Quando a gente se reúne, um fortalece o outro, um encoraja o outro, e a gente ora um pelo outro e diz assim: olha, continua firme, que Deus está contigo e a gente está contigo também. Não desista, porque Deus está contigo e nós estamos contigo também. Fica firme, persista. O dia do Senhor está chegando, não desista, agora não é hora de desistir, fica firme. Jesus está voltando. Você crê nisso? Amém. Isso depende de uma fé convicta, de uma fé resiliente que aguenta essas pressões. Então, nós vimos alguns pontos importantes que esse texto, pequenos 2 versículos, trazem. Nós devemos que nos apegar à esperança que professamos, devemos considerar, incentivar uns aos outros no amor, devemos nos manter firmes, unidos como igreja, e encorajar uns aos outros. Ações de alguém que desenvolve uma fé convicta, alguém que desenvolve resiliência, alguém que não desiste frente às necessidades, frente às dificuldades, frente às provações, frente àquelas coisas que podem parecer estar tirando a sua paz. Mas como discípulo de Jesus, unido ao corpo de Cristo, a gente consegue andar, crescer e fortalecer. Uma das imagens que me chamou muito a atenção, que a gente usou como exemplo de resiliência, quando a gente enfrentou a questão da pandemia, é uma imagem que vai aparecer aí para vocês. Essa imagem é, para quem gosta de Olimpíada, né? Isso aí é aquela prova do salto com vara. A imagem de resiliência está exatamente nessa vara. Essa vara, ela tem uma capacidade de aguentar a pressão, e ela vai se deformando, e parece que ela vai quebrar,
mas a hora que parece que ela não tem mais força, ela simplesmente impulsiona de volta aquele atleta, e ele salta por cima de um obstáculo absurdamente alto, não é verdade? Um exemplo de resiliência que a gente pode aplicar a nós. Muitas vezes as situações da vida vão nos dobrar, vão nos encurvar, né? E vão fazer uma pressão tão grande que parece que você não vai resistir. Mas se eu perseverar na fé, se eu não deixar de me reunir com o corpo de Cristo, se eu incentivar um ao outro no amor, na prática de boas obras, se eu for encorajado e encorajar um ao outro, essa pressão, ela não vai me derrubar. Essa pressão, ela não vai fazer com que eu me quebre, muito pelo contrário. Essa resiliência, ela vai servir como um impulsionador para a gente superar barreiras talvez ainda maiores, que a gente nunca imaginou que ia poder superar. Situações onde a gente pensou que não ia resistir. Recentemente, quando nós estávamos com a nossa irmã Ângela, ela tinha perdido a mãe. E ela compartilhando conosco, ela disse assim: pastor, é uma dor que eu nunca imaginei que eu fosse sentir. Eu senti algo que eu achei que eu não ia aguentar. Eu nunca achei que eu iria aguentar aquilo. Eu sempre falava para Deus: Deus, não deixe isso acontecer, porque vai ser difícil demais para mim, eu não vou suportar. Mas depois ela compartilhou e disse assim: eu tenho certeza que foram as orações da igreja, o apoio que a gente estava tendo, que nos ajudou a suportar isso, a superar essa dor. E é isso que acontece. A irmã Ângela também tem dificuldades para estar com a gente, mas existe uma igreja que ora por ela. Toda quarta-feira, nos nossos cultos de oração, nós oramos por ela. Ela não sai da nossa lista de oração, porque ela precisa. Quais são os momentos que você está enfrentando? Quais são as dificuldades que você está enfrentando que você precisa compartilhar com o corpo de Cristo? Quais são as lutas que você está enfrentando que você precisa estar junto, sendo encorajado? Que você precisa estar ali para incentivar e ser incentivado? É aqui no corpo de Cristo que você vai poder encontrar essa força, encontrar essa resiliência, que vai não só fazer com que você enfrente o problema, mas que você ultrapasse ele, que você transponha esse problema. O interessante é que o atleta, ele sempre vai tentar um salto mais alto, não é verdade? Ele sempre vai tentar um salto mais alto. E quando a gente tem convicção e resiliência, desenvolvendo fé no corpo de Cristo, a gente sempre vai poder enfrentar problemas maiores, porque nós não estamos sozinhos. Porque convicção e fé, essa fé poderosa, nos impulsiona para irmos em lugares onde a gente nunca imaginou que podia estar. A gente podia chegar e alcançar e transpor barreiras que a gente nunca pensou que pudesse transpor. Quais são as suas lutas? Quais são as suas dificuldades? Versículo 1 a 3 do capítulo 11 de Hebreus, nós vamos usar para encerrar essa mensagem. Ele vai falar dessa fé convicta, dessa fé forte. Ele vai dar uma definição de fé, para a gente poder aprender juntos. E ele vai dizer assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Fé. É essa fé que vai te fortalecer. É essa fé que vai produzir em você um bom testemunho. Interessante que o versículo 2 do capítulo 12, nós vamos chegar lá umas semanas mais para frente. O autor de Hebreus diz que nós temos que manter os olhos fitos em quem? Em Jesus, porque Ele é o autor
e o consumador da nossa fé. Foi pela fé que aqueles homens, e quem conhece aí o livro de Hebreus sabe que a partir desse versículo vai começar uma lista do que a gente chama de heróis da fé. E vai ter vários homens que fizeram coisas extraordinárias, experimentaram coisas extraordinárias, porque tiveram fé. Viram o que ninguém mais podia ver. Creram no invisível, creram no impossível. Como eu e você vamos desenvolver a nossa fé? Como eu e você vamos perseverar na fé? Você ainda quer uma fé que vai ser orientada simplesmente pelo palpável, pelo racional, pelo visível? Porque uma fé que vê só o visível não é fé. Esperar pelo que você já sabe o que vai acontecer não é fé. Você precisa esperar por aquilo que você não consegue ver. E isso vai produzir resiliência, vai produzir perseverança, vai produzir convicção de fé. Uma fé perseverante é a maior evidência do nosso testemunho pessoal. Quais são as suas evidências de fé? Quando as pessoas olham para você, elas estão vendo que movimento de fé acontecendo. Uma fé perseverante? Uma fé que dá bom testemunho do que você acredita? Uma fé que dá bom testemunho de como você vive e enfrenta as suas lutas? É pela fé que você faz isso? Ou elas vão ver, não, ele tem tudo ali porque está fácil, ele consegue tudo porque ele tem os melhores caminhos. Ou é porque, olha, eu não sei o que acontece, mas é incrível como você vive essa fé. É incrível como você consegue ver e viver por aquilo que ninguém mais está conseguindo. Como você tem desenvolvido a sua fé? E aí a primeira pergunta que eu quero que você ouça, de cabeça baixa, já em oração. Qual tem sido o seu real comportamento diante do desenvolvimento da sua fé? Como você tem procurado desenvolver a sua fé em Jesus? Através de ações? Ou você está se omitindo, cruzando os braços, dizendo assim, Deus vai fazer, quando Ele fizer, aí eu dou um passo. Você está crendo e agindo pelo que o Senhor tem prometido para você? Ou você crê e está agindo somente no limite da sua capacidade pessoal? Uma fé convicta, uma fé resiliente, é aquela que não sabe como vai acontecer, mas persevera. É uma fé que não consegue enxergar além do que os olhos podem ver, mas persevera. É uma fé que aprende com as dificuldades. É uma fé que amadurece com as dificuldades. É uma fé que produz um bom testemunho frente às pessoas. É uma fé que produz um bom nome diante das pessoas. É uma fé que produz influência na vida das pessoas. É uma fé que produz transformação a partir do seu coração, da sua mente e das suas ações. Uma fé prática diante do Senhor. Essa é a fé que você quer desenvolver? Eu tenho uma outra pergunta para fazer para você. Você crê em Jesus como autor e consumador da sua fé? É nele que está baseada, de fato, a sua fé? Nós falamos um pouquinho disso na semana passada. Jesus é a nossa única esperança. Mas você vive, de fato, essa fé firmada em Jesus Cristo? Essa é a fé que você tem que viver. Porque Ele é o autor e o consumador da fé. É essa fé que tem que guiar você. Jesus não só é a razão de você crer, mas Ele consolida a sua fé. Jesus não é só em quem você vai crer,
mas é aquele que vai produzir segurança no seu coração. É aquele que vai produzir tudo o que você precisa para essa caminhada de fé junto com Ele. Para que você possa superar as dificuldades da sua vida. Porque o dia está chegando. E o meu apelo a você nessa noite é: não viva sem essa convicção de fé. Entregue sua vida para Jesus. Entregue as suas expectativas para Jesus. Deixa Ele guiar seus passos. Eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo, se você quer entregar a sua vida para Jesus. Quero que você repita essa oração junto comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu reconheço que preciso construir uma fé sólida somente no Senhor. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que tenho as minhas falhas. Eu reconheço que diante das dificuldades eu não consigo caminhar sozinho. Eu reconheço que dependo de Ti, Senhor. Eu quero hoje entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero hoje viver somente pela minha fé no Senhor. Não quero mais viver por mim mesmo. Entra no meu coração e produz fé. Consuma essa fé. Que essa fé seja consumada no Senhor. E assim oro. Em Teu nome, Jesus. Amém. Se você fez essa oração e quer conversar um pouquinho depois sobre isso, me procura. Se você que está na internet também fez essa oração, você pode poder mandar uma mensagem para nós. Na descrição do vídeo você vai encontrar o nosso telefone. Nós queremos ajudar você nessa caminhada. Lembre que você não desenvolve fé sozinho. Você precisa de alguém para caminhar com você, vida na vida. Discípulos caminhando com discípulos. Isso é a nossa jornada de uma vida discipular. E como igreja, queremos ser esse apoio para você. Queremos ser o lugar onde você vai encontrar o corpo de Cristo, o povo de Cristo. Para que você possa ser encorajado, para que você possa fortalecer um ao outro. Que você possa também ser motivado em amor e em ações que glorifiquem o nome do Pai. Uma fé prática, uma fé de atitude, não uma fé omissa, mas uma fé de atitude no Senhor Jesus. Amém?